Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Compassivamente e eu tô muito feliz de ter você aqui. E se essa é a sua primeira vez, bom, esse lugar aqui é um lugar de saúde mental, onde nós falamos sobre emoções, comportamentos, cognições e até mesmo sobre autocompaixão. Autocompaixão tem sido aqui um tema central. No último episódio eu falei sobre uma conversa muito importante que você precisa ter com você. Então hoje nós vamos falar sobre emoções. Eu não sei se em algum momento você já se questionou por que eu sinto tantas coisas ou tantas emoções que eu não gostaria de sentir, eu não quero sentir, eu gostaria de eliminá-la da minha vida. Talvez você já tenha tido esse pensamento. E o tema de hoje é: por que sentimos emoções que não queremos sentir? Talvez em algum determinado momento você já teve que lidar com uma discussão interna de não querer sentir medo, raiva, frustração, até mesmo ansiedade. E essas emoções que parecem desconfortáveis ou desagradáveis, ou algumas pessoas até costumam dizer que elas são negativas. E hoje eu vou explicar para vocês que elas não são negativas. Mas eu entendo que você talvez, quando sente essas emoções, você acaba colocando elas num lugar de desconforto, de ser algo ruim, de não ser legal sentir. Automaticamente você acaba entrando numa discussão interna. E aí você quer brigar com você para não sentir aquilo que você tá sentindo. E aí você pode ficar com raiva, com mais raiva de si mesma porque tá sentindo aquela emoção. Você pode buscar alguns comportamentos para fugir ou para não sentir. Muitas pessoas tentam suprimir, neutralizar uma emoção. E eu sei que isso não ajuda, não funciona e te traz muito prejuízo em sua saúde mental. Isso acontece com você? Bom, mas por que a gente sente essas emoções, né? Pra quê? Por quê? Se eu não consigo resolver, se eu não consigo lidar, se eu não consigo mudar o cenário, por que eu sinto essa emoção? Eu não queria sentir essa emoção. Eu não queria sentir isso que eu tô sentindo. Todas as vezes que você sente alguma emoção, que alguma emoção começa a surgir, ela não está aí do nada. Tem algum motivo, tem algum porquê. E às vezes, a grande questão que talvez você esteja enfrentando é tentar entender ou lutar contra ou enfrentar essa emoção ao invés de por que ela surgiu, o que está acontecendo. Vamos imaginar uma coisa. Talvez, vamos imaginar um cenário que duas pessoas, elas vão fazer uma apresentação de trabalho em algum lugar. E aí, a primeira tem um pensamento: caramba, que prazer! Eu amo falar em público. Isso me faz muito bem, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito ativa. Automaticamente, ela vai se sentir feliz, ok? Então, ela vai sentir alegria naquele momento ali. Aí, quando nós pensamos numa segunda pessoa, ela tem pensamentos de que, não, agora vão perceber que eu não sou boa, que eu não sou boa o suficiente, eu vou falhar, eu vou errar. O que essa pessoa começa a sentir? Ansiedade, pode sentir tristeza, pode sentir outras emoções, mas ela começa a ter contato com outras emoções, com emoções diferentes. Então, o que eu quero que você perceba? Os cenários, eles são os mesmos. É o mesmo cenário. As duas estão vivenciando o mesmo cenário. Só que as interpretações variam. Então, nem sempre o que você está sentindo, talvez seja de fato, não que seja uma emoção mentirosa. Isso é uma experiência real, você está de fato sentindo uma emoção, mas o que leva você a sentir é o que importa, é o que você precisa atender, é o que você precisa entender, é o que você precisa ouvir. A emoção em si, ela é um alerta, ela é um sinal. Então, por que eu sinto essa emoção? Por que essa emoção surge? Vamos pensar num cenário de perigo. Se você estiver andando numa rua que, sei lá, algumas pessoas te disseram assim: olha, essa rua é uma rua perigosa, não ande nessa rua. Se você não tiver medo ou ansiedade, você vai andar por essa rua e correr risco. Então, nos momentos de perigo, o medo, essa emoção, ela te ajuda a não entrar num cenário de perigo. Fica um alerta. Outro exemplo, se você tem uma prova para fazer e se você não sente nenhuma ansiedade, você automaticamente não vai nem estudar ou não vai se preparar para aquilo. E talvez chegue atrasado ou talvez até esqueça que você tem uma prova. Então, entenda,
a ansiedade aqui, ela é um alerta. Ela é importante para você, para fazer um movimento. E por que essa ansiedade surge? Porque eu tenho um pensamento sobre o cenário. Eu não posso perder a hora da prova. Eu preciso estudar. Se eu não estudar, eu não vou conseguir fazer uma boa prova. O que eu sinto depois disso? Ansiedade. E às vezes o que você consegue identificar é a emoção e não consegue perceber o que está acontecendo. Então, eu queria deixar uma prática aqui para vocês. Ao longo dessa semana, eu acho que seria interessante você tentar se conectar um pouco com essas emoções. Toda vez que você perceber uma emoção presente, você vai tentar nomear. Você vai tentar... Primeira coisa, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo tristeza. Tá, se eu tô sentindo tristeza, isso não veio do nada. O que passou na minha cabeça? O que aconteceu aqui dentro pra eu interpretar essa situação, pra eu ficar me sentindo assim? Lembrando do cenário da apresentação das 2 pessoas que eu falei, o cenário, ele pode ser o mesmo para várias pessoas, mas as pessoas podem sentir emoções diferentes. E por que isso acontece? Porque nós interpretamos os cenários a partir das nossas experiências de vida, a partir da nossa história, a partir do contato que a gente teve com a vida, com como a gente aprendeu a ler e interpretar, como também os traumas e as situações influenciaram na nossa percepção. Então, às vezes, a leitura que você faz, ela pode estar distorcida de uma realidade ou até mesmo catastrofizar alguns cenários, ou você se sente muito deprimido diante de algumas situações, sabe? Aquela percepção mais negativa diante dos cenários. Isso tem a ver com você e não, talvez, necessariamente a ver com a situação. Por isso que eu queria que você tentasse perceber. Ao longo da semana, eu quero te propor isso. Você vai se conectar com a emoção. Peraí, a emoção chegou. Então, antes de você falar assim, não é pra sentir, vamos correr, vamos fazer alguma coisa, põe um filme, vamos distrair, vamos comer um bolo. Antes de você buscar recursos de distração, você vai parar e vai tentar olhar para essa emoção. Tá, eu tô me sentindo triste. Isso é tristeza que eu tô sentindo. Agora, o que aconteceu para eu sentir essa tristeza? O que eu interpretei? O cenário? O que aconteceu no cenário que me fez olhar de uma determinada maneira que automaticamente me fez sentir tristeza? Identificou? Ok. Depois disso, o que essa emoção está me estimulando a fazer? Qual comportamento? Eu quero fugir, eu quero me isolar, eu quero enfrentar, eu tô querendo... Porque aí você vai começando a entender o que está acontecendo. Quando você começa a entender que talvez a sua interpretação tenha sido uma interpretação exagerada, talvez você tenha feito alguma leitura mental, interpretado um cenário que você não tem certeza se de fato está acontecendo. Então isso é muito importante para que você consiga entender o que está acontecendo. Não é porque você precisa atacar, você não precisa atacar uma emoção para de fato vivenciar ou ter que lidar com esse cenário. Poxa, eu tô sentindo tristeza. Não era pra eu estar sentindo tristeza. Não é isso. Peraí, eu tô sentindo tristeza. Então, o que aconteceu? A emoção é um alerta. Ela não é algo que você precisa tirar. Não é algo que você precisa eliminar, ok? Não é algo que você tem que, lutar contra. Não é sobre isso. O que você precisa é por que ela chegou. O que aconteceu antes disso? Se a tristeza tá aqui, tem alguma coisa que aconteceu aqui dentro. Isso faz sentido pra você? Se faz, e se você se comprometer com essas mudanças ou com essa percepção ao longo dessa semana, eu tenho certeza que isso fará diferença na sua vida, tá? Se você achou que esse episódio foi importante e que fez sentido, encaminhe pra alguém. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de comentar, não deixa de me seguir, que isso ajuda muito a página a crescer e evoluir. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!